Bom dia a todos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje faremos o livro Emai Ler e Escrever. Daremos continuidade ao projeto Confabulando com Fábulas. Vamos lá? Hoje faremos a página 189 do livro. Análise de uma fábula. Na primeira atividade, nós vamos analisar o início de uma fábula. Antes de escolhermos uma fábula para recontar, observe os diferentes estilos adotados para iniciar a fábula A Raposa e as Uvas. Comente com os demais familiares. Em que essas diversas formas de começar o texto são diferentes ou iguais? O começo que mais lhe agradou e explique por quê. Isso você irá fazer oralmente. Em seguida, pense individualmente em uma outra forma de começar o texto e registre no caderno. Vamos à leitura dos 3 estilos de texto? A Raposa e as Uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: Eu nem estou ligando para as uvas, elas estão verdes mesmo. No segundo estilo da mesma fábula, nós temos lá: uma raposa, aproximando-se de uma parreira, viu que ela estava carregada de uvas maduras e apetitosas. Com água na boca, desejou-as comer e, para tanto, começou a fazer esforços para subir até elas. Porém, como estivessem as uvas muito altas e fosse muito difícil a subida, a raposa tentou, mas não conseguiu alcançá-las. Disse então: Estas uvas estão muito azedas e podem desbotar os meus dentes. Não quero colhê-las agora porque não gosto de uvas que não estão maduras. E dito isso, se foi. Já na terceira, nós temos lá: Estava uma parreira carregada de uvas maduras. Cada cacho fazia vir um favo de mel à boca. Apareceu uma raposa. Como as não cobiçaria? Começou a fazer esforços e diligências por alcançá-las, mas qual? Estavam muito altas. Por fim, vendo perdido o tempo e o trabalho, agora reconheço que estão verdes, disse o animal. Não gosto da fruta assim. E foi-se consolada. Moral: é costume de muitos desfazer daquilo que não podem possuir. A cobiça consola-se, deprimindo o que não pode alcançar. Percebemos aí nesses 3 textos, nesses 3 estilos da mesma fábula, que nós temos aí o primeiro e o segundo, nós temos começando a falar sobre o personagem e desenrolando aí os acontecimentos. Já no último, nós temos a descrição dessa parreira, começou a falar-se sobre a parreira, sobre como eram as uvas e depois passou a falar sobre a raposa. Se nós percebermos o final, a primeira e a segunda fez pouco. Eu nem queria mesmo. Já o último, ela percebeu, ela reconheceu que elas estavam verdes e ela reconheceu que ela não gosta de comer uvas verdes. Foi-se consolada. Então, é a mesma fábula, só que em 3 estilos diferentes, tá? Vamos começar aí a pensar sobre a nossa atividade. Em seguida, você deve pensar sozinho em uma outra forma de começar a mesma fábula. Como você acredita ser possível começar esse texto de uma forma diferente? Acha que poderia iniciar descrevendo melhor a raposa e só depois descrever os outros elementos? Ou será que poderia começar com um ensinamento sobre a cobiça e a inveja e só depois falar sobre os fatos e as personagens? Então vamos analisar aí, vocês vão pensar sobre tudo isso, como vocês reescreveriam aí a história da raposa e as uvas, e depois disso vocês vão registrar o texto em seu caderno. Registrem
e depois compartilhem com os familiares o que você pensou e escreveu. Para finalizar essa primeira atividade, registrem a data de hoje, né, 23 de julho, e depois coloquem lá, atividade 1, analisando o início de uma fábula. E logo abaixo escrever o início da fábula que pensou. Na atividade 2, recontando uma fábula. Agora que você já analisou como inicia uma fábula, volte lá na atividade 5 do roteiro 1, onde você fez uma lista de fábulas lidas. Consulte neste momento seu caderno de língua portuguesa. Um tempo atrás, nós fizemos uma lista de fábulas que nós estudamos desde então, desde o início do nosso projeto Confabulando com Fábulas. O que vocês farão? Vocês vão voltar lá no caderninho de língua portuguesa de vocês e vocês vão consultar essa lista que vocês fizeram. Feito isso, vocês vão recontar sua fábula preferida. Então, vocês vão escolher dessa lista que vocês fizeram, vocês vão escolher uma fábula e vão recontar essa fábula, tá? Caso você necessite, peça a ajuda de um adulto. Releia a história escolhida para relembrar o enredo para recontar. Então, vocês vão escolher a fábula e aí vocês vão voltar lá no livro e procurar essa fábula aí que vocês escolheram. E vão relembrar essa fábula, o que aconteceu, como é que foi contada essa fábula. Lembrando que seu reconto não precisa ser igualzinho à fábula escolhida. No reconto, precisamos manter os fatos da narrativa, o tempo, as características dos personagens. Porém, podemos propor algumas pequenas mudanças, como uma versão mais resumida ou até mesmo incluir algum personagem. Antes de iniciar o reconto oral para os familiares, você deve pensar nas seguintes questões sobre a sua história. Terá outra moral ou não? Caso mude, quais seriam as possibilidades? Ela será recontada com voz do narrador ou da personagem? Ou seja, quando você for contar a história, você vai contar como se você estivesse contando, ou seja, você está narrando a história, ou é a personagem contando a história dela. Será uma versão resumida ou terá mais detalhes? Terá outros personagens ou não? Feito isso, reescreva sua fábula no caderno de língua portuguesa. Depois que você estiver reescrito, reúna os familiares e reconte a sua fábula. Reúna os familiares e reconte para eles a fábula que você escolheu. Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo. Não tenham vergonha, por favor, hein? Estou aqui para isso, para auxiliá-los, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Uma boa aula para vocês, um bom dia e até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.